Salve, salve meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes e está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. Vamos começar mais um episódio e desta vez eu vou seguir o mesmo esquema que eu usei em outros dois episódios aqui. O episódio 12, que é Porque Homem Não Chora, e o episódio 30, Pra Que Deus Serve. O que aconteceu nesses dois episódios? Eu não usei roteiro. Geralmente eu tenho um roteiro assim com tópicos, com palavras-chave, que é onde eu vou me baseando mais ou menos numa conversa para eu não abrir uns parênteses e viajar. Eu simplesmente ligo o microfone e deixo fluir. Eu penso assim num grande tema, logicamente, e começo a falar em cima desse tema. E é o que eu vou fazer hoje. Na verdade, esse episódio também é bem propício para fazer isso, porque eu vou falar sobre o que eu estou fazendo da minha vida. Eu normalmente trago para o nosso podcast ensinos, reflexões, conselhos, assim, alguns estudos também, debato algumas teorias, coisas mais voltadas realmente para compartilhar um conhecimento ou ensinamentos de vida. Só que eu percebi, ouvindo os episódios que eu ouço, que eu realmente ouço muito podcast, eu sou um pouco viciado em podcast, então eu percebi que em alguns desses que eu ouço, geralmente são episódios em que as pessoas debatem assuntos do dia a dia, sabe? Falam sobre a vida dela, sobre algumas questões assim mais pessoais, não tem algo mais profundo. E eu percebi que isso é interessante para muitas pessoas, inclusive para mim. E aí eu aproveitei, não que a minha vida seja interessante, meu Deus, mas eu aproveitei que eu queria também dinamizar um pouco mais os nossos episódios, até porque como eu estou no começo, tenho uma audiência bem pouca, então eu tenho muita liberdade para fazer isso. Eu vou testando ainda formatos e roteiros e temas que eu vou ver se dá certo ou não lá na frente. Então, dependendo de como vocês reagirem a isso, eu posso seguir ou não com esse tipo de formato. E aí eu quero falar um pouco sobre o que eu estou fazendo da minha vida, porque a gente ainda está em pandemia, né? A pandemia ela acabou que trouxe pra gente muita oportunidade para pensar. Eu não sei se aconteceu exatamente assim com vocês, mas comigo assim acabou que sobrou bastante tempo perto do que eu tinha antes da pandemia e perto do que eu tinha planejado para esse tempo se não tivesse pandemia. E aí acabou que muitas coisas foram paradas, a gente foi obrigado a manter um distanciamento social e isso fez com que sobrasse tempo para pensar um pouco sobre a vida, para tentar não pensar também sobre a vida, porque muitas pessoas acabaram ficando ansiosas, depressivas nesse período, então acaba que foi um período que a gente teve que pensar e ao mesmo tempo teve que encontrar caminhos para parar de pensar um pouco, porque senão a gente surta, né, naturalmente. E aí eu vinha pensando muito sobre o que eu ia fazer da minha vida, porque exatamente no começo da pandemia, lá no começo de 2020, eu me formei na faculdade e me formei no curso técnico. Os dois cursos na área da comunicação, e o meu plano era fazer uma viagem longa, uma viagem missionária, um projeto que eu já estava organizando há algum tempo, e acabou que a pandemia teve que adiar ele por tempo indeterminado, e ainda não aconteceu. E também eu iria começar uma vida profissional, porque eu estava saindo do curso, né? Então foram um curso de 4 anos, outro curso de 2 anos, e aí isso fez com que a gente tivesse um tempo muito grande de preparação, e aí finalmente quando eu me formasse eu ia entrar no mercado de trabalho e ia começar essa loucura. Tá, a pandemia não atrapalhou exatamente isso, porque de alguma forma eu comecei a estagiar durante a pandemia, logo no auge, na primeira onda. Eu lembro que aqui em Belém a gente teve lockdown, logo no comecinho do estágio, eu acho que ainda estava na parte de entregar a documentação antes de começar a estagiar. E aí foi muito estranho, eu me sentia andando numa cidade fantasma, assim. Mas aí isso não impediu, né, que eu começasse essa vida profissional mais ou menos que estava programada. Claro que não foi do jeito que eu esperava, porque a pandemia acabou que mexeu com tudo, né? E aí hoje também eu estou trabalhando, fui efetivado na empresa que eu comecei estagiando. E aí esse não era o meu plano, não era no que aconteceu, não era da forma que aconteceu, mas aconteceu. E aí o que eu estou fazendo da minha vida? Bom, eu comecei falando assim no geral, já me perdi porque eu não tenho roteiro, mas eu vou tentar me resgatar assim várias vezes. E para isso eu vou pensar, eu acho que uma estrutura dividir por áreas da vida, né? Falando sobre a vida profissional, vida sentimental, vida social, para meio que tentar ter uma lógica de o que eu estou fazendo. E também já vou adiantar que no final desse episódio eu vou dar 2 spoilers
sobre coisas que eu vou fazer. Na verdade, não é nem só para anunciar, é porque como eu vou ter isso documentado no podcast, no áudio, vai ser como um incentivo para eu realmente tocar esses dois projetos que eu tenho pensado nisso, mas não sei se criado coragem, eu não tenho dado o passo que eu preciso para que eles saiam. Mas aí no final do episódio eu vou falar sobre o que é, e vem aí. Então, primeiramente eu vou continuar falando sobre a parte profissional, né? Sobre o que eu estou fazendo em relação a isso. Na verdade, se eu for responder no geral o que eu estou fazendo da minha vida, a resposta é eu não sei. Aí eu poderia acabar aqui o episódio, porque realmente eu não sei. Muitas pessoas às vezes me perguntam algumas coisas assim, e eu simplesmente não sei, e a resposta é eu não sei porque realmente eu não sei, e não sei nem o que colocar como resposta. E eu tenho vivido um momento, como eu falei, eu me formei recentemente, eu ainda não sou casado, não tenho filhos, não sei se é plano para isso também, mas aí eu tô vivendo um momento em que a maioria das pessoas na minha faixa etária também estão nesse período, sabe, de formação, ou de começar um curso, de começar um novo emprego, de formar família, de começar um namoro, um noivado, enfim. Aí acaba que a gente tá meio que páreo assim na faixa etária, e a gente está no mesmo momento de construir a vida, de planejar carreiras. E muitas pessoas eu admiro muito que já têm um plano de carreira, já sabem para onde estão seguindo, já sabem o que estão fazendo da sua vida. E eu não sei. Eu não sei o que eu estou fazendo, mas o que acontece? Como eu falei, a pandemia ela veio para mexer com muita coisa, né? E aí muita gente acabou ficando desempregada. Graças a Deus eu consegui um emprego durante a pandemia. Não é um emprego ideal, mas é um emprego que eu gosto muito, tenho aprendido bastante. É a minha primeira experiência assim, profissional mesmo, digamos, no sentido dentro da profissão que eu me formei. E também tem sido uma experiência legal no sentido também de não ter as exigências que geralmente o mercado traz, porque é uma cobrança que eu ainda estou fugindo disso. Um emprego com uma carga horária maior, com um cargo maior, então é um emprego mais inicial mesmo dentro da empresa, e eu tô feliz com isso porque é o que eu estava buscando também para esse tempo. Eu queria um tempo de paz, porque realmente a graduação, contando com o ensino médio, contando com outro curso técnico que eu tinha feito antes desses dois cursos, isso tudo foi um período muito, muito desgastante de estudo, de preparação. E aí eu pensei, depois que eu me formasse, eu vou tirar um tempo para ter paz mesmo, para descansar. Tanto que não era meu plano entrar logo no mercado de trabalho, mas as coisas aconteceram. Eu consegui logo depois do estágio já permanecer na empresa, então graças a Deus. Mas não era o plano porque realmente eu queria ter um tempo de descanso. E eu admiro muitas pessoas que já têm tudo muito planejado, mas eu tenho aprendido a prezar muito pela minha paz. Porque o mundo ele é muito frenético, o ritmo é frenético e as pessoas estão o tempo todo correndo de um lado para o outro, e muitas das vezes as pessoas esquecem de cuidar da sua mente. E como eu falei, eu passei por um momento muito tumultuado no sentido mesmo de preparação da minha vida profissional e também com várias outras coisas que aconteceram ao mesmo tempo, e eu queria ter esse tempo mais tranquilo. E aí esse ano eu voltei pro jiu-jitsu, aí eu comecei a trabalhar, e aí ainda assim foi um tempo em que eu dei uma relaxada, porque o meu dia a dia era muito corrido, e hoje eu tenho tempo, sabe, para pensar outras coisas, para fazer outros projetos. O próprio podcast é um projeto que eu consigo tocar ele semanalmente, quase que toda semana eu consigo produzir e publicar um episódio. Então são coisas que eu realmente queria fazer e eu tô tranquilo porque eu tenho conseguido fazer. E profissionalmente, eu fico em uma dualidade entre querer algo a mais, querer buscar uma outra profissão, mas ao mesmo tempo eu quero ficar mais um tempo assim tranquilo, um cargo mais de boa, apesar de ter um salário baixo, mas eu tenho uma carga horária super de boa, eu tenho muito tempo para me preparar para outras coisas, para pensar outras coisas, para tocar outros projetos, para me dedicar também por exemplo, pro esporte, para a igreja, para outras coisas que nesse momento para mim é muito mais importante eu ter esse tempo de sobra, até mesmo para descansar, para dormir, coisas que por muito tempo eu não conseguia fazer. Mas aí esse é o projeto, sabe?
continuar me preparando mesmo para o mercado de trabalho, para que consiga lá na frente tá num emprego melhor, ganhando mais. Só que para esse momento não é o meu foco. Então, se você ouvir isso e de alguma forma é uma das pessoas que eu percebo assim, que algumas pessoas que me conhecem bem meio que são preocupadas com o que eu trabalho, com o cargo que eu trabalho, com a forma que eu trabalho, porque as pessoas colocam muita expectativa em mim. E isso hoje não me traz nenhum tipo de pressão, porque eu sei que a expectativa que elas colocam é algo que elas têm que lidar. Eu sou muito consciente das coisas que eu faço, eu sou muito seguro com os passos que eu dou na minha vida. E eu sou muito consciente de que a expectativa que as pessoas criam, são expectativas que elas criam, eu não dou margem para as pessoas apostarem tanto em mim, porque a meta de sucesso que as pessoas podem ter da gente é diferente do que a gente tem de sucesso. Então eu estou muito tranquilo com essa etapa da minha vida. E aí eu sei que se as pessoas estiverem frustradas porque, tu estudou muito, tu fez várias coisas e deveria estar em outro lugar. Mas hoje eu estou no lugar que eu deveria estar, que eu acho que eu deveria estar, e eu confio muito em Deus também para guiar os passos, né, do futuro. Então, em relação à minha vida profissional, ao mesmo tempo que eu não sei o que eu estou fazendo, eu estou fazendo o que dá para fazer dentro daquilo que eu tenho buscado para esse momento, que é ter paz, ter tranquilidade, cuidar da minha saúde mental para não surtar também, e também aproveitar um tempo de descanso, sabe? Enquanto eu me preparo, enquanto eu busco outras oportunidades, enquanto não chega, não me desespero. Em relação a outras coisas, só um momento. Tá, atendi o telefone, é porque eu gravo podcast no meu trabalho. Fecha parênteses. E aí eu aproveito então para falar agora sobre a minha parte social, né? Falando sobre relacionamentos, o que eu estou fazendo da minha vida no sentido de construir relações. Bom, a pandemia também, voltando agora nesse assunto, a pandemia ela afetou muitas coisas. Inclusive o distanciamento social, ele fez com que a gente fosse obrigado a perder alguns tipos de convívio, a deixar de lado alguns rolês. E isso tudo tem me tocado bastante. Eu venho pensando muito sobre isso, porque eu tenho sentido muita falta de alguns amigos, de alguns encontros, de algumas reuniões que eu tinha antes, que a pandemia acabou atrapalhando ou levando para o virtual. E não é a mesma coisa. Por mais que tu tenha esse contato, mas o que tu tem no físico, no olho a olho, no contato das pessoas, poder abraçar, poder ver, enfim, é uma troca mais humana, mais real. Eu tenho sentido muita falta disso. Eu vinha pensando muito sobre isso e tem uns 3 dias, eu acho, foi domingo, que eu tava conversando com uma amiga. Ela me ligou para conversar algumas coisas, ela queria um conselho sobre o relacionamento dela. E aí a gente estava conversando e a gente conversou por ligação. E a ligação durou 1h30, um pouco mais de 1h30. E eu fiquei pensando, caramba, quanto tempo faz que eu não conversava por ligação e quanto tempo faz que eu não conversava por 1h30 por uma ligação. Isso é algo que a gente às vezes vai perdendo, que a gente nem percebe. E as redes sociais, elas trazem um contato, tem aproximação, mas ao mesmo tempo é uma distância, porque é uma aproximação um pouco confusa. Eu não sei se todo mundo enxerga dessa forma, mas como eu falei, né, o presencial ele é incomparável, assim, mas a ligação, ela não tem o corte, por exemplo, de conversar por mensagens pelo WhatsApp. Então acabou que foi uma experiência que eu nem lembrava mais como que era. E aí isso também me fez aumentar um pouco mais a saudade de algumas pessoas. E aí eu tenho buscado, agora que a gente já está no momento mais de flexibilização, né, das medidas de segurança, a galera tá vacinando, quem não vacinou deveria estar vacinando, porque a gente tá lutando, já tem 2 anos contra essa maldita pandemia, e só a vacinação pra gente conseguir sair disso, né? Porque o vírus ele tá aí, tá circulando e as pessoas não param de circular, e o vírus vai com elas, então acaba que a gente ainda tá nesse processo, e as consequências são muito ruins, em todos os sentidos, inclusive no sentido das trocas sociais, né, dessas relações. E eu tenho sentido muita falta de algumas amizades. Em relação ao namoro, eu realmente não sei, eu não tenho essa pretensão para logo. Na verdade,
eu acho que eu sou até estranho, porque eu não tenho uma necessidade que eu vejo que as pessoas têm de sempre estar num relacionamento, de sempre estar com alguém. Eu aprendi que a nossa companhia ela pode ser muito legal. Eu aprendi que tem estresses que a gente pode se poupar deles, então o relacionamento hoje ele tá em outro patamar. Quando a gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo as coisas de outro jeito. E aí eu não tenho, sabe, esse desespero para estar em um relacionamento. Mas ao mesmo tempo também eu não estou totalmente bloqueado. Se eu conhecer alguém que vale a pena, eu estou disponível. Eu não sou muito criterioso para isso, mas ao mesmo tempo também eu não estou desesperado. Então tô em paz com isso. Não estou fazendo nada para entrar no relacionamento, mas também eu talvez não esteja fazendo nada para não entrar. Então tô deixando a vida levar e bora ver o que o futuro nos reserva, né? Mas para isso tô super em paz. Eu, desde a última experiência, que não foi uma experiência nada legal, eu também dei uma saturada disso, então eu falei, deixa quieto por um tempo, vou focar em outras coisas que me trazem menos estresse e que podem trazer mais resultados do que bater cabeça com o coração. E deixa eu ver o que falta. Eu tô fazendo da minha vida no sentido, acho que geral são essas coisas, assim, da igreja, né? Pra quem me acompanha sabe que eu sou cristão, protestante, e eu tenho uma vida bem ativa assim na igreja. E a gente tem vivido também desafios, porque a pandemia atrapalhou alguns projetos que estavam programados desde o ano passado. E aí a gente tem vivido agora esse ano algumas coisas que a gente não conseguiu viver no passado. E aí a gente começou ontem, na verdade, um congresso lá da igreja, e a gente tá vivendo esses dias de evento e tem sido bem legal. Agora, esse final de semana que vem, tá chegando também mais um congresso regional que é a nível de estado, né, de jovens. E aí também vai ser bem legal, a gente vai ficar hospedado, vai encontrar jovens de várias cidades daqui do estado do Pará. E aí vai ser bem legal, tô animado para isso. E aí os meus planos são esses, continuar com a vida que eu tô, continuar com os projetos. Eu cuido da parte de mídia do departamento de jovens da cidade de Belém, do campo, né, que a gente chama. Tem um programa da rádio também, que inclusive esses dias a gente tá com um programa especial lá na rádio para divulgar esse evento que acontece nesse final de semana. Então tá bem corrido nesse sentido, mas é uma correria que eu gosto muito, porque é algo muito maior do que qualquer outro esforço que a gente faça, do que até o profissional, do que o estudo, do que outras coisas assim. E traz um retorno que vai além. Então eu gosto muito de estar nessa correria. E aí o projeto é continuar. E aí também eu comecei um novo desafio, inclusive aproveitar aqui para divulgar isso. Eu tenho uma plataforma da Cru Campus, que é um site, que é o suaescolha.com, que é um site que tem vários artigos sobre questões assim, relacionadas à vida, relacionadas à espiritualidade. Suaescolha.com, o site. E aí eu tô eu tô com a equipe que cuida das redes sociais, para divulgação do site nas redes sociais. E é um desafio novo, assim, que eu entrei faz pouco tempo, e algo que tem sido bem legal também essa experiência. Trabalho remoto com vários outros voluntários do Brasil, assim, e tem sido uma experiência legal esse trabalho. E dentro da Cru Campus também, apesar de que agora eu saí da universidade, mas ainda assim eu não pretendo me afastar totalmente do movimento. Hoje eu não sou mais líder de estado, como eu já fui um dia. A Cru Campus é um movimento estudantil, e eu participava na universidade, e aí agora como eu falei, eu me formei, e aí eu continuo participando de alguns eventos agora que estão todos online, né, já que não está tendo aula nas universidades presencialmente, pelo menos aqui em Belém ainda. E aí essas atividades que estão sendo online, eu estou conseguindo participar, mas também a gente está com muitos projetos para quando as coisas voltarem ao que era antes, né, essa normalidade, essa possibilidade de presencial. E aí eu tô animado para o que vai vir aí pela frente. A gente já tem pensado algumas coisas, mas eu quero viver ainda essas experiências. Como eu falei também, tem uma viagem que foi adiada por conta da pandemia, e é uma viagem que eu quero muito fazer. Eu não sei exatamente, não sei como vai ser no futuro, não sei se eu vou conseguir fazer essa viagem, porque como eu falei, agora eu estou trabalhando, carteira assinada, tenho uma obrigação contratual, né? Então eu não sei como vai ser, mas é uma expectativa assim que eu tô. O futuro, ele realmente é muito incerto, e eu sou muito confiante de que Deus ele tem um controle de todas as coisas. Então por isso que quando eu penso
sobre o que eu estou fazendo da minha vida, eu não me desespero, porque eu primeiramente coloco na mão de Deus, peço para Ele iluminar minha mente, para que eu possa tomar os passos certos, as decisões certas, para viver a vida da melhor forma. E aí acaba que isso também influencia em todos os sentidos, em todos. É por isso que a gente não pode se desesperar. E aí, em relação aos projetos pessoais, eu comecei desde a faculdade, uns projetos que inclusive este podcast que você ouve, eu comecei na faculdade, lá no curso técnico. Acho que até eu ouvindo o primeiro episódio de apresentação, eu acho até engraçado que como que as coisas mudam, né? No começo eu estava muito preso, estava muito preocupado com roteiro, com locução. Hoje em dia parece que é muito mais natural. Acho que até porque o podcast permite isso, a gente não tem uma preocupação tão grande com o formato. Realmente a proposta é ser mais livre, é ser mais desenvolto, sim. Então hoje eu percebo a diferença. E também até na questão do que eu iria fazer. Naquele começo eu não tinha muita certeza. Eu sigo ainda a ideia do podcast como era para ser, o Pedra de Esquina, mas eu também alterei várias coisas. Vocês podem perceber ao longo dos episódios que teve mudanças, inclusive para essa mudança do episódio que a gente tem hoje, que é algo que eu quis trazer para ficar mais realista e também para aproveitar, para adaptar para a questão técnica da forma de gravar, né? O episódio ele não tem cortes, é um episódio direto, até por isso a necessidade de um roteiro, porque eu gravo diretão, sem cortes, o que tiver de acontecer vai acontecer, no máximo eu dou uma pausa se tiver algum imprevisto, como ainda há pouco tocou o telefone aqui no trabalho, e aí eu tive que atender, mas de resto, assim, lá no começo era muito editado, eu tinha esse tempo e tinha essa estrutura. Hoje em dia minha vida tá em outro ritmo, não tô mais fazendo curso técnico e eu tô com essa necessidade de atualizar as coisas, né? Então eu pretendo continuar com o podcast. E um dos projetos que eu falei no começo, que eu tenho 2 projetos adiantados, é começar a pensar no YouTube. Eu já comecei a publicar os episódios do podcast no YouTube em áudio, então tem o áudio, mas tem uma capa de vídeo, né? Mas não é o vídeo, não é em vídeo, é só a capa com o áudio. Então eu vou disponibilizar também no YouTube, porque eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade ainda com a plataforma do podcast. Muitas pessoas não entendem como é, não entendem como usa, apesar de que é algo que já está muito em alta atualmente. As pessoas usam mesmo as mesmas plataformas que ouvem música para ouvir, mas tem muita gente que tem dificuldade, muita gente não assina ou não tem os aplicativos. Mesmo que a gente tenha outras plataformas que é online, mas que não precisa de aplicativo, tem pessoas que têm dificuldade. Então o YouTube acaba que ele é mais acessível nesse sentido. E aí também eu estou levando para lá, e quem sabe futuramente não tem outros projetos para gravar ao vivo os episódios. Mas também eu estou pensando no YouTube mesmo como uma plataforma de produção de conteúdo para outras coisas. Eu fiz até uma enquete recentemente nos meus stories, no status do WhatsApp, na verdade, perguntando o que as pessoas acham da ideia de eu virar youtuber, de eu produzir conteúdo para o YouTube. Porque realmente eu não tenho essa facilidade, eu não tenho essa segurança para o vídeo. Na verdade, nem pro áudio, foi um desafio assim no podcast. É incrível como que as coisas mudam, né? Um dia eu vou trazer um pouco mais sobre isso, sobre como é para mim produzir conteúdo para internet em áudio, como que eu vim como foi a construção para isso. Mas é um futuro que tá aí, o áudio, o vídeo, o audiovisual. E aí o YouTube tem sido essa plataforma que eu estou pensando bastante sobre isso. E aí eu já comecei agora a publicar os episódios do podcast, então tá lá no canal Apenas Bruto. Eu tô realmente muito no começo, eu tô pensando, como eu falei, eu vou falar dos projetos que é já para me dar uma obrigação de que eu soltei no mundo, então bora começar a pensar nisso com mais agilidade. Então eu tô pensando em estruturar o canal para poder produzir o conteúdo da forma mais organizada. E o outro projeto é um livro. Eu tô falando isso, soltando aqui, mas eu já tenho esse projeto há bastante tempo. Na verdade, já é o segundo rascunho de livro que eu tenho. O primeiro tá parado e o segundo tá parado também, mas esse segundo projeto de livro eu realmente pretendo concluir o quanto antes. Então, eu tô falando aqui que é justamente para eu ter esse start.
realmente dar continuidade nesse projeto. Então, eu estou escrevendo um livro que eu pretendo lançar como e-book. Aí eu também não sei exatamente se eu vou fazer isso de que forma, mas provavelmente vai ser de forma independente, porque eu gosto de produzir conteúdo que seja mais acessível para a maioria das pessoas. E aí eu tô nessa do e-book. E aí eu não sei como vai ser a recepção, não sei o que as pessoas esperam, mas eu tô lançando aí no mundão mais esse conteúdo para somar também com o podcast. E quem sabe surge aí um ramo de carreira, não sei. Mas eu gosto de leitura, eu gosto de pensar, eu gosto de debater, eu gosto de conversar. E aí a escrita também, a produção literária, ela é uma ferramenta muito forte, muito usada. E aí, como a gente está na era em que o virtual ele tem se tornado cada vez mais parte da nossa vida, então eu pensei no e-book. E aí eu estou escrevendo isso e quem sabe vem aí. E esse episódio, na verdade, ele foi um pouco mais leve, um pouco mais para desabafar mesmo. Eu sei que as pessoas muitas das vezes se preocupam muito, principalmente quem é jovem, né, sobre o que vai fazer da sua vida, porque tudo parece incerto, tudo parece ser muito imediato, a gente tem que fazer agora, senão nunca mais vai ter tempo. E eu tenho percebido que não. Em nenhum sentido, sabe, assim, as coisas precisam ser do desespero que é. Claro que o tempo ele não para, a gente tem que aproveitar as oportunidades, tem que se esforçar, correr atrás, mas eu percebo que muitas pessoas, por exemplo, têm recomeçado a sua vida em fases bem avançadas de idade mesmo, em outros estados assim, de saúde, de idade, trocado de carreira, trocado de relacionamentos. Então eu percebo como que as pessoas conseguem refazer a sua vida em várias fases da vida. E eu percebo que a juventude, a gente acaba se desesperando tanto por coisas que às vezes naturalmente vão se acertar, por caminhos que naturalmente vão aparecer, a gente vai trilhar eles. Então, é por isso que eu falo, né? A gente não pode se desesperar com aquilo que a gente está fazendo na nossa vida, porque as coisas elas simplesmente vão acontecer. A gente correndo atrás ou não, e muitas das vezes a gente vai se decepcionar, muitas vezes a gente vai aprender que aquilo que a gente queria tanto talvez não vai nos satisfazer da forma como a gente achava, ou aquilo que a gente nunca optou acaba que vai ser uma opção e aquilo vai ocupar um espaço bom no nosso coração. E aí então essa meio que uma moral assim desse tema que eu queria trazer, para que você pense sobre o que vai fazer da sua vida, mas tenha cuidado com o ritmo, sabe, de produção desse futuro, de criação desse futuro, porque a gente tem que se cuidar também, cuidar do corpo, cuidar da mente, porque não vale a pena ter uma carreira estruturada, casar de qualquer forma, ter filhos, porque a sociedade impõe tempo, impõe padrões de sucesso e a gente tem que seguir. Não necessariamente, mas vê exatamente o que vai te satisfazer, pensa sobre os teus projetos, os teus sonhos e olhando no autoconhecimento, focando nisso, porque é isso que a gente tem que levar em consideração. Se aquilo realmente a longo prazo vai trazer pra gente paz para viver, ou se aquilo vai trazer insatisfação, vai trazer uma pressão que não deveria. E aí os padrões de sucesso, eu sempre falo isso e fico repetindo, porque os padrões de sucesso a gente tem que saber o que é o nosso sucesso, aonde é o lugar que a gente vai chegar, que vai nos satisfazer, não apenas aquilo que a mídia, aquilo que a sociedade, aquilo que as pessoas colocam pra gente, mas realmente saber exatamente aquilo que vai particularmente nos preencher, tomar nosso tempo. E eu tenho tentado descobrir o que eu estou fazendo da minha vida, o que eu vou fazer. E enquanto tem respostas que eu não sei, tem caminhos que eu não sei para onde ir, eu vou seguindo, deixando a vida levar. E esse foi o episódio de hoje, e a gente se ouve nos próximos episódios.